Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos trabalhos da disciplina Prática de Ensino em História 4. Hoje é dia 16 de agosto de 2024. Nós estamos aqui no segundo bloco da disciplina. Agora nós vamos começar a discutir a MPB, logo após a Bossa Nova. E nós temos o texto do autor, só um instantinho. O nome do texto é Estudando a MPB, Reflexões sobre a MPB, Nova MPB e o que o público entende por isso, Rafael Machado Saldanha. Então o texto era para vocês lerem até a página 28. Então, pois bem, essa introdução e o capítulo número 1 aqui, sobre o conceito de MPB, logo após a gente discutir Bossa Nova, nessa disciplina de Prática de Ensino História 4, ele tem como objetivo situar o professor na história da cultura brasileira, em especial na produção da música, permitindo ao professor entender a relação da produção cultural do século XX com o tempo presente, que é o tempo dessa juventude em idade escolar que nós vamos encontrar, que é já do século XXI. Então há um hiato, aparente, uma separação que nós precisamos lidar, que nós precisamos aprender a conviver. Aí, nesse sentido, discutir MPB implica em, como eu havia dito lá no texto, no vídeo da aula sobre Bossa Nova, implica em discutir o que é perene, quer dizer, o que é permanente e o que passa. Aí, nesse sentido, discutir a cultura do jovem, uma postura dialética, não é? A cultura do estudante, que nós vamos encontrar na nossa escola, hipoteticamente, e a cultura considerada aqui como a cultura dos velhos, a cultura desligada do tempo presente, né? Tem que lembrar que esse tempinho aí, Chico Buarque fez 82 anos e tinha um vídeo dele rindo, que alguém postou, um adolescente provavelmente postou, quem é esse velho? E aí ele rindo, fazendo um vídeo rindo, porque tem essa distância, a mídia produz essa distância. E como é que essa distância se produz e do que ela se alimenta, por que ela é útil, Aí, nesse sentido, a gente tem que lembrar da sociologia de Pierre Bourdieu, a questão da guetização da cultura. Por que é importante que a escola pública promova esse debate? E aí a gente rapidamente precisa responder o seguinte, que quanto mais a escola pública enriquece o debate cultural, mais a gente tem ferramentas para que esses estudantes, para que a juventude circule. Porque pensem vocês, o hip hop é uma coisa muito interessante, mas ao mesmo tempo ele tem que circular. Ele não pode ficar preso em si mesmo, ele não pode ser algo exótico, E essa juventude que participa do hip hop não pode ficar alheia aos outros movimentos culturais. Tem que fazer como se pensou lá no modernismo dos anos 20 do século passado, Tem que absorver o novo, mastigar, regurgitar aquilo ali e produzir um outro novo, um novo brasileiro. Então, quando a gente estuda o movimento modernista, nas suas gerações, a gente percebe como que o tema é atual. Lá dos anos 20 do século passado, de Mário de Andrade até Caetano Veloso, nós observamos a importância de continuar esse movimento dialético com outras produções culturais de outros países e acrescentar o que é a nossa brasilidade, mas sem manter a xenofobia, sem manter o nacionalismo exagerado, como foi lá os movimentos modernistas que se bandearam para o nacionalismo na época do Vargas, lá o movimento verde e amarelo. Então, o Mário de Andrade ele teve uma grande sacada nos anos 20 sobre o que era o modernismo. Você compreender essa identidade brasileira e, ao mesmo tempo, preservá-la, a partir do momento que você vai catalogar essa identidade brasileira, mas se abrir para o novo, criar outras possibilidades de contato com o novo, com o que é estrangeiro. Então, essa ideia de uma preservação do nacional a todo custo, ela beira as filosofias políticas de direita. Então, nesse sentido, pensar a cultura brasileira
Pensar a MPB implica em pensar as relações de poder que se estabelecem na nossa sociedade, pensar as relações de classe nesse momento e o papel da escola pública nesse contexto. E aí a gente tem que entender por que há pessoas que não gostam de Caetano Veloso, por que há pessoas que não gostam de Maria Bethânia, né? Por que há pessoas que não gostam de Chico Buarque? Porque não compreendem, porque não foram apresentados. E a gente tem que lembrar do Jorge Colli, que é um autor muito importante para pensar a obra de arte, né? E a música é uma obra de arte, para a gente poder pensar assim. Ele fala muito de frequentar, né? A gente tem que frequentar o museu para poder entender a obra de arte. A mesma coisa é a relação com a música. Se eu não tenho essa proximidade com a música brasileira desde sempre, como é que eu vou criar intimidade com esses cantores? Se não me foi apresentada na minha família, na escola pública, uma obra de Caetano, uma obra de Gilberto Gil, Caetano Veloso e toda a produção desses notáveis cantores de 60, como é que eu vou ter familiaridade com eles? Então, logicamente, eu vou ficar refém dessa produção da indústria cultural, que toca no rádio, que hoje toca nas dancinhas do TikTok e que toca no YouTube, né? Aleatoriamente lá. Conforme você faz as buscas, vai surgindo lá para você. Aí o autor aqui nos permite pensar essas possibilidades. E a gente tem que sempre pensar em termos de relação de classe, essas questões de interesses econômicos, conflitos, como é que essa apropriação da MPB por alguns se transforma em um capital cultural, não é? Um capital simbólico, como diria Pierre Bourdieu. Por que para alguns se torna um apanágio, não é? Se torna um elemento a mais que significa distinção, poder, participar daquele circuito reduzido, não é? Limitado dos que apreciam determinados cantores, como eu mencionei, e para outros sobra os cantores da indústria cultural considerados marginalizados. Aí é nesse sentido que nós temos que propor a discussão e enriquecer o texto, porque esse texto aqui é um trabalho de TCC que ele abre um debate, e é claro que por ser um TCC é provocativo que vocês acadêmicos façam a crítica, observem seus acertos e limitações, tá? Então, para quem já leu o José Ramos Tinhorão, procura não tem o livro dele disponível para download, né? Mas existem vários trabalhos que tratam da obra dele. Ele tem uma crítica bastante dura, né, sobre essa apropriação da bossa nova em torno do samba. E de lá nós podemos tirar também algumas conclusões para pensar o surgimento da MPB e como é que ela passa a representar a identidade nacional. Então, por que em determinados eventos nós temos a lembrança da obra do Chico Buarque, da obra do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, e de intérpretes nós temos a lembrança da Gal Costa, da Maria Bethânia, que são cantores que estão na faixa dos 80 anos ou já faleceram. Nesse sentido, não nos interessa a compreensão do caráter estético, estilo, tá? As questões da composição, da etnomusicologia, que são detalhes que escapam à formação de licenciatura em História, mas nos interessam as relações de poder, como é que as pessoas podem se apropriar dessas manifestações culturais, por que isso pode ocorrer e o que isso significa em sociedade, na nossa sociedade capitalista. Então, e nós professores, que na maioria somos procedentes de origem popular, e como é que nós nos portamos em relação a essa cultura, considerada hoje erudita. Então a gente tem que pensar como é que nós vamos nos manifestar quando formos tratar da cultura brasileira, porque ela acaba passando no livro didático de forma muito sutil. Ela acaba passando como se todo mundo conhecesse, e os professores perdem muito tempo, entre aspas, fazendo a narrativa dos presidentes, fazendo a narrativa do que o livro didático quer que haja, e esquecem de apresentar possibilidades de debates, de seminários, de discussões, de visitas guiadas, entre outras coisas, para discutir a cultura. E aí o aluno acaba pensando que a cultura se faz em algum momento fora do livro didático ou que ela não está
como objeto da história, o que é muito grave. Aí a gente continua na sequência essa aula. Muito obrigado por aqui, por enquanto.